O que quer dizer na Bíblia, segundo a ordem de Melquisedeque? Muitos geram a ideia o que seja a ordem de Melquisedeque. Vemos textos que determinam essa função de ordem de Melquisedeque. Para compreender corretamente o termo ordem, H 1700, que significa um arranjo ou colocação de algo que cria ordem. Necessitamos compreender o termo nas pontes das línguas originais do texto, que seriam o hebraico e o grego. Em Salmo 110:4, temos o hebraico, mas temos sua ponte grega na Septuaginta. Temos, portanto, a vertente hebraica de Bra e o seu paralelo grego taxis. Em ambos os dicionários, temos o termo ordem como intercessão. De fato, nenhum deles gera o significado de mandado, ou seja, ordem não do tipo João ordenou a Pedro trabalhar. De fato, a ideia dos dois termos é ordem de sequência. Mas devemos entender que a raiz principal do termo é igualdade entre duas coisas. Ou seja, estamos determinando que Melquisedeque é semelhante em posição ao ungido, definindo que tanto Melquisedeque como o ungido são sacerdotes eternamente. O que temos em grego é que taxis vem da raiz tasso, que define cabalmente uma ordem de dignidade oficial, o que claramente se demonstra a verdade do texto. Um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Se formos para o hebraico, temos Dibrá, que é o feminino de Dabar, que tem por radical Dabar, que envolve o conceito de ligação, que é apontar ou definir. Assim, o fundamento da ordem é informar. No verso temos então que Jesus e Melquisedeque estão definidos na mesma escala, o que o sistema de idealizar sucessão por morte não cabe aqui, pois o termo em grego e hebraico não fundamenta a necessidade de morte, nem que o outro seja obrigado a deixar o que estava fazendo. Ou seja, Melquisedeque não deixa de ser sacerdote porque Jesus é sacerdote. Apenas é apresentado que Jesus é sacerdote. Neste caso, mesmo sendo sacerdote em semelhança a Melquisedeque, Jesus possui as ferramentas para interceder pelo homem, ou seja, é homem. Definir que Jesus seja homem não impossibilita de ser Deus. Deve-se entender que o termo Deus em português advém do theos grego, que vem do proto-europeu, que significa do céu. Assim, o que vem do céu é Deus, e divino é a característica do que provém do céu. No conceito hebraico temos Elohim, que é a existência de Deus na sua forma ampliada, de forma que tudo que atua sobre a obediência do controle divino é Deus. Ora, assim como todos os fundamentos linguísticos, não se está definindo que Jesus não seja Deus, apenas não se está analisando por este campo de visão. O que fundamentamos é que no conceito definido da ordem de Melquisedeque, temos que a necessidade de Jesus como integrante da humanidade é necessária para a intercessão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Assim, podemos observar que a ordem levítica somente era uma sombra, visto que, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Ou seja, é natural observar que as ações dos levitas eram apenas sombra, pois de fato não perdoava pecados. Dessa forma, temos que o verdadeiro sacerdote eterno é Melquisedeque, mas enquanto a obra da expiação não poderia ser feita, ficando ao cargo de transmitir e atuar a vontade divina aos homens. Assim, mesmo Jesus sendo da ordem de Melquisedeque, tal está com uma função que não poderia ser feita por Melquisedeque, que é a expiação por seu sangue, visto que, de tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. De fato, os levitas não podem ser sacerdotes eternos por causa da morte. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número porque pela morte foram impedidos de permanecer. Assim, somente um sacerdote eterno da mesma classificação de Melquisedeque poderia, mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo.
ser o verdadeiro sacerdote e não um levita. De fato, por se saber antecipadamente que os sacerdotes levitas não serviram para, de fato, ser sacerdote, sendo apenas sacerdote tipológico, temos que as 12 tribos e mesmo Israel político ser uma tipologia, sendo os fatos reais o que realmente é, os fatos reais. Como as ações divinas que ocorrem no céu e as atuações é a ocorrência na terra mediante as profecias. Assim, os efeitos sacerdotais levíticos e as normas que regem esse efeito são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Deve-se ter em mente o que são normas levíticas e o que são normas de amor. Deve-se saber o que é pecado para purificar pela obediência. Ora, obedecer a Deus não é regra levítica, visto que Abraão não tinha sacerdote levita e obedecia a Deus como Noé, Enoque e outros. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.